Hoje, domingo de Páscoa, um dia especial e importante para nós e para a nossa fé cristã. Talvez um dos principais marcos da nossa fé, dos principais dias em celebrarmos a ressurreição de Jesus no nosso meio, a ressurreição de Jesus por nós. Ele morreu, foi sacrificado, e por isso nós temos vida hoje, por isso nós estamos aqui. Amém, igreja? Essa semana, antes de preparar essa mensagem, eu perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, como Deus Pai se sentiu ao ver o seu único filho crucificado em uma cruz? Eu fiz essa pergunta para ele logo na segunda-feira, e ali no meu momento de oração, ele me visitou muito fortemente. E ali a resposta dele para mim foi com uma outra pergunta. E é interessante que o Senhor, Ele nos leva, o Espírito Santo nos leva a refletir sobre algumas coisas. E ali ele me perguntou o seguinte: qual seria o seu sentimento se você soubesse que um inocente foi injustamente condenado? Ele me perguntou isso. E eu pergunto para você hoje: qual seria o seu sentimento, igreja, se você soubesse que um inocente foi injustamente condenado e levado à morte? Qual seria o sentimento do seu coração? Eu respondi ao Senhor da seguinte forma: Senhor, eu ficaria inconformado e provavelmente eu teria um sentimento de revolta e impotência dentro de mim. Provavelmente seria esse o meu sentimento que eu teria ao ver uma pessoa ser injustamente condenada. Curiosamente, o Senhor me fez lembrar de algo que aconteceu num passado não tão distante. E Ele me levou em 1933, segundo alguns relatos que nós temos históricos. Em 1933, inicia-se a ascensão de um regime chamado nazista. Em 1937, esse regime toma conta de uma das maiores potências do mundo, chamada Alemanha. E ali inicia-se um regime autoritário que começa a perseguir um certo tipo de pessoas. Anos mais tarde, a partir desse nazismo, origina-se a Segunda Guerra Mundial, onde milhares de judeus são condenados à morte, simplesmente pelo orgulho e pelo antissemitismo que estava em ascensão naquele momento. E a partir dessa facção política ambiciosa por poder em querer dominar o mundo, começa-se a Segunda Guerra Mundial. O pior de tudo isso é que, se nós olharmos os vídeos da época, se nós olharmos os registros históricos da época, nós veremos milhares de crianças inocentes sendo levadas para os campos de concentração, onde o fim dessas pessoas, dessas crianças, estavam programados. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos de descendência judaica, estavam sendo levados mais uma vez ao cativeiro. Durante os anos de 1939 até o ano de 1945, o mundo assiste a Segunda Guerra Mundial acontecer. E o pior do que tudo isso, o mundo assiste o Holocausto acontecendo com essa classe de pessoas que eu acabei de falar. Pessoas eram levadas para esses campos de concentração
e ali eles eram torturados até a morte. Pessoas que não tiveram uma esperança. Pessoas que foram ceifados a sua vida, muitas vezes, inocentemente, sem dever nada. Inocentes sendo mortos pela tirania de um regime que infelizmente dominava aquela região e aquele país. E qual foi o sentimento da humanidade após isso, igreja? Revolta, dor, uma ira, um senso de injustiça por tantos inocentes que foram condenados. Imagine você, o seu filho, ser condenado, sem mesmo ter o direito de defesa. Imagine você ser condenado à morte, sem ter o direito de se explicar, simplesmente porque você pertencia a uma classe, a um povo. A insegurança pairava sobre o globo, sobre a terra. A Segunda Guerra Mundial, ela estava em ascensão, e o Holocausto estava acontecendo. E o Espírito Santo me fez lembrar disso, literalmente, e ele me disse: eu te fiz lembrar disso, desse acontecimento, no mundo moderno, pois talvez, ele me falou com essas palavras, talvez seja o sentimento mais parecido com o que Deus Pai sentiu há 2000 anos atrás. Esse sentimento que gera em nosso coração, vendo talvez essas imagens que nós acabamos de ver, relembrar disso tudo que aconteceu, talvez seja o sentimento mais parecido, esse sentimento de revolta, de tristeza e muitas vezes de impunidade, seja o sentimento mais parecido que Deus sentiu ao ver o seu filho ser sacrificado. Seu filho, o seu único filho, pendurado em uma cruz, aguardando o seu último suspiro. Por isso o tema dessa mensagem, nesse domingo de Páscoa, é o inocente condenado, mas um Salvador ressuscitado. O inocente condenado, ele não tinha pecados, mas um Salvador que foi ressuscitado para que eu e você tivéssemos vida. Mateus, capítulo 27, versículo 45 a 46, nos narra algo, os últimos momentos da vida de Jesus. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Abandono era o sentimento de Jesus naquela época, naquele momento, e não só isso. Jesus, alguns capítulos antes, no Evangelho de João, ele havia dito, em João 10:30, que ele e o Pai eram um só. E como agora, no momento crucial da sua vida, o Pai o abandona? Qual era essa sensação? Eu não sei se você consegue entender e sentir isso no seu espírito. O sentimento de abandono, o sentimento de estar desconectado do Pai. Aquele que era um com Ele, estava desconectado do Pai que o criou. A dor de Jesus naquele momento não era simplesmente na carne. A dor de Jesus era na alma e no espírito, pela separação que houve entre Ele e o Pai. E o temor de Jesus de passar esse momento da cruz foi literalmente por isso.
Não era pelo sofrimento que estava por vir. Não. Porque anos mais tarde os seus discípulos também sofreram. E o mestre, ele teve que dar o exemplo no sofrimento. O temor de Jesus era literalmente estar separado do Pai. No Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 29 em diante, vai nos dizer assim, ó. Enquanto Jesus estava crucificado, estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, guarda bem essa palavra, está consumado. Está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Guarde essa palavra, está consumado. Sabe o que significa está consumado no grego? Está consumado no grego é tetelestai. Tetelestai. Finalizou. Está pago. Está pago. O preço pela humanidade está pago. E essa é a mensagem mais genuína do Evangelho. Porque eu e você não merecíamos. Eu e você não merecíamos a vida que nós temos hoje. Mas alguém pagou o preço por nós. Alguém se sacrificou por nós. E tetelestai era, para que você entenda o que significa essa palavra, tinha pelo menos 3 expressões para essa palavra tetelestai, no grego. A primeira expressão era a escrita de dívidas pagas por um prisioneiro. Um prisioneiro, quando estava preso, e ele era liberto da prisão, cumpriu a sua pena, o soldado, o juiz da época, pegava um carimbo como esse, em um pedaço de couro, e colocava o carimbo. Tetelestai. Está pago. Esse ex-prisioneiro colocava esse pedaço de couro dentro do bolso, e ele podia andar livremente por qualquer lugar. Outra expressão que era dada para tetelestai era a seguinte: para escravos que estavam cumprindo um regime de escravidão por 6 anos. E o que acontecia? Esses escravos estavam reclusos, servindo a alguém. Porém, o texto, a Bíblia é enfática em dizer que no 7º ano, aquele que era escravo, ele poderia ser liberto. A sua dívida estava paga. Só que todo escravo tinha uma marca. A sua orelha era furada. Então, todo aquele que foi escravo um dia, após ele ser liberto, o que acontecia? Ele ainda permanecia com a marca. E veja o que acontece. Quando o seu Senhor o libertava, ele entregava a mesma escrita. Tetelestai, você está livre, está pago a sua dívida. E por mais que essa pessoa, esse ex-escravo, chegasse em um lugar e alguém olhasse para ele e dissesse assim, se ele fosse procurar emprego em algum lugar, por exemplo, alguém olhasse para ele e dissesse, escravo, ele tirava a promissória do bolso e mostrava, tetelestai, está consumado, está pago. Terceira expressão que pode direcionar para essa expressão de tetelestai. Um servo que estava fazendo um serviço para um senhor. E quando esse senhor perguntava para ele assim, ei, servo,
tetelestai? Ele respondia, se tivesse acabado a obra: tetelestai, está consumado. Quem está entendendo a mensagem? Jesus, ele foi prisioneiro pelos nossos pecados. E ele disse que nós estaríamos livres, porque já estava pago. Ele pagou. Jesus foi marcado não na orelha, ele foi marcado nas mãos. E a partir das suas marcas, nós podemos desfrutar da nossa vida em liberdade. Jesus consumou a sua obra como um servo. E a Bíblia é enfática em dizer que, como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele foi levado para se sacrificar por nós. Então, tetelestai, está consumado, tem pelo menos essas três expressões. E após ele dizer está consumado, sabe o que acontece? A morte encontra o dono da vida. A morte encontra o dono da vida, e para Roma era somente mais um homem condenado. Para os religiosos, uma ameaça que deixou de existir. Para os seus amigos, Marta, Maria, Lázaro, Maria Madalena, era a perda de um amigo. Para os seus 11 discípulos, a perda, a orfandade breve da partida do mestre. E para nós, a esperança que nos faltava. A esperança que nós esperávamos. Para nós, a morte e a ressurreição de Jesus nos representa isso. Por que, igreja? Porque ao terceiro dia, ele não estava mais naquela tumba. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Lucas 24 vai dizer assim, ó: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra no sepulcro removida, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas resplandecentes, se colocaram ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão. E os homens lhes disseram: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou pela minha vida. Ele ressuscitou pela sua vida. Ele ressuscitou pelos meus pecados. Ele ressuscitou pelos seus pecados. Ele ressuscitou para te dar esperança. Escute isso, igreja. A cruz nunca foi um acidente. Ela estava no roteiro da salvação antes mesmo da fundação do mundo. Ela estava no roteiro da minha e da sua salvação. E qual o resultado desse sacrifício hoje, igreja? O primeiro, perdão e justificação dos nossos pecados. É o primeiro resultado desse sacrifício. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos no grego é o que, igreja? Muito bom. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu e você estávamos destituídos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio dessa redenção, eu e você fomos justificados.
os nossos pecados são justificados. Agora veja, o pecado um dia nos levou a um ambiente de mudança de identidade. Ai de nós estarmos sozinhos. Eu costumo dizer para minha esposa: ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, eu já me conheci longe de Jesus. Eu já me conheci longe de Jesus e eu sei que se não fosse Ele na minha vida, eu não teria a esperança que eu tenho. O pecado nos levou a esse ambiente de mudança de identidade. O pecado nos levou nesse ambiente de falta de esperança. O pecado nos levou à escravidão do pecado. Mas ser justificado, assim como no versículo 24, gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção em Cristo Jesus, nos levou a um ambiente, a um lugar de ter direito de ser chamado de filho novamente. Nos levou a um lugar, a um ambiente de ter esperança e uma confiança em Jesus, sabendo que o nosso futuro é mais brilhante do que nós podemos imaginar. Ser restituído, ser justificado pela cruz de Jesus, nos levou a um ambiente de ser livres de uma vez por todas das cadeias do pecado. Eu e você fomos justificados pelo sacrifício, um único sacrifício, o sacrifício da cruz. O segundo resultado desse sacrifício é a cura. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Eu não sei se você chegou mais cedo, você deve ter percebido que nós iniciamos narrando esse texto. É um dos principais textos messiânicos, onde declaravam a vinda, Isaías 600, 700 anos antes de Jesus vir. Ele declarando a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E o capítulo 53, depois você pode ler com calma na sua casa. Leia numa linguagem fácil de entender, uma NVI, uma Bíblia Mensagem, algo do tipo. Para você entender o que estava sendo profetizado naquele momento. Isaías 53, versículo 5 diz assim, ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas eu e você fomos curados. Eu e você fomos curados, fomos resgatados, fomos salvos, e nós podemos ter acesso a tudo aquilo que essa cruz, a cruz de Jesus, nos proporciona. O sacrifício da cruz, o evangelho de boas notícias me garante que eu sou curado na minha alma. E eu declaro isso sobre a sua vida, igreja. Eu declaro isso sobre a sua casa, sobre a sua história. O evangelho garante que você é curado na alma, você é curado no espírito, você é curado. Porque o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para isso. O sacrifício desse inocente trouxe para nós cura no físico, cura na alma e restauração de todas as coisas. Ele restaurou todas as coisas. Eu e você estávamos longe de Deus, mas a partir desse sacrifício, o sacrifício da cruz, nós fomos reconciliados, assim como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23, nós fomos reconciliados e temos paz com Deus, a partir deste sacrifício. O sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para nos curar. E eu quero que você grave isso no seu coração hoje. Jesus é suficiente para curar todas as enfermidades do seu corpo e as feridas e as marcas do seu passado.
Jesus é mais do que suficiente. O sacrifício dele é mais do que suficiente. Jesus morreu para curar esse abuso que você sofreu. Jesus morreu para curar essa traição que você sofreu durante a sua história. Jesus morreu para perdoar esse pecado que você cometeu. Jesus morreu para curar essa dor na sua alma. Jesus morreu para curar esse câncer, para curar essa enfermidade, para curar essa diabetes, para curar as feridas dos seus ossos. Jesus morreu para que você tenha cura no seu físico, cura na sua alma. Jesus é suficiente para curar toda a sua vida. Esse sacrifício é mais do que suficiente. E o terceiro resultado desse sacrifício: poder sobre a morte. Poder sobre a morte. Olha o que acontece quando Jesus morre. Mateus 27, 51, 53. Interessante que a gente foca no início desse texto, que diz assim, naquele momento em que Jesus morre, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quem aqui na igreja já ouviu isso em algum lugar? Que o véu do templo foi rasgado. Todo mundo já ouviu, amém? Quem é cristão já ouviu. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Agora preste atenção, se você já tinha prestado atenção, se você já tinha notado esse versículo, o 52. Os sepulcros, quando Jesus morre, eles se abrem. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Esses saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você já tinha prestado atenção nesse versículo pós o véu do templo? Muitos poucos prestaram atenção nisso. Mas sabe o que esse versículo está nos dizendo? Onde o dono da vida passou, a morte não pôde resistir. Onde o dono da vida passa, a morte não resiste. Onde o dono da vida está, não há cenário de morte, não há cenário impossível. Por quê? Porque há esperança nele. O texto está dizendo que os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. Sabe o que o Senhor Jesus está nos dizendo nesse domingo de Páscoa? Não há nada que eu não possa fazer a seu respeito. Não há nada que eu não possa fazer ao seu respeito. Áreas da sua vida que já está morta há muitos anos, Ele pode ressuscitar hoje. É um casamento, é a família, é um sonho de constituir uma família. Qual é a área que Jesus precisa passar hoje e ressuscitar na sua história? Qual é a área? Fale para Ele hoje. Entregue nas mãos dEle. O sacrifício de Jesus é suficiente para alcançar todas as áreas da nossa vida. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa agir. Por isso, a mensagem de hoje para você é: há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para sua casa. Há esperança para sua família. Há esperança para os seus negócios. Há esperança para tudo aquilo que você colocar diante da presença dEle. Entrega todas as coisas. E talvez sua pergunta seja: pastor, o que eu devo fazer? Tem um texto que nos dá uma receita. Salmo de número 37, versículo 5. É uma receita maravilhosa. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo
Ele fará. Sabe o que é entregar? Entregar é entregar mesmo. É não pegar de volta depois que você entregou. Entregar é deixar com Ele. É confiar e não pegar de volta. É confiar e descansar a sua vida nele. Descansar a sua história nas mãos dele. Confie de uma vez por todas. Entregue de uma vez por todas. Porque por mais que um ambiente seja de morte, nenhum sepulcro resistiu quando Jesus passou por perto dele. Imagine para a sua vida. Imagine para a sua história. Não seria diferente? Ele tem uma nova história para você. Ele tem ressurreição para a sua vida. Ele tem ressurreição para os seus sonhos, para aquilo que você tem guardado dentro do seu coração. E o quarto resultado desse sacrifício, para nós finalizarmos essa mensagem, é liberdade e salvação. Nós somos livres e salvos pelo sacrifício de Jesus. Sabe, antes de falar sobre salvação, gostaria de falar rapidinho com vocês, para que você entenda o que realmente é a Páscoa. E assim você entenderá o que é salvação. A Páscoa é a celebração judaica em memorial de quando Deus liberta o povo do Egito. E fazendo uma analogia, hoje, uma comparação, todos nós estávamos no Egito um dia. O Egito representa morte, o Egito representa o pecado, o Egito representa as nossas mazelas, os nossos erros, a sujeira da nossa vida. O Egito representa, muitas vezes, aquilo que nos afasta de Deus. Isso representa o Egito. E a marca dessa libertação do povo judeu do Egito, no passado, em Êxodo, é através das casas onde havia um sinal do sangue de um cordeiro morto nos umbrais das portas. Assim como Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, morreu, sacrificou, e pelo seu sangue nós temos salvação. Anos antes, trazendo luz para o Novo Testamento, o povo judeu também passou por isso. Para a salvação, eles sacrificaram um cordeiro, sujaram os umbrais das portas, e o anjo da morte não passa onde havia a marca do sangue. E a partir dali, o livramento na vida deles e a salvação ficou evidente, e celebra-se a partir de então a Páscoa. Anualmente o judeu celebra esse momento como a Páscoa, como um memorial e uma celebração de libertação e salvação da escravidão do Egito. Mas então, pastor, se é uma celebração judaica, por que nós celebramos a Páscoa? Porque através de Jesus, o seu sangue, o seu sacrifício, a sua morte, a morte do Cordeiro Santo de Deus, eu e você também fomos livres do Egito. Eu e você também fomos livres do lamaçal de pecados, e foi de uma vez por todas. Eu e você fomos libertos daquilo que nos aprisionava. Eu e você fomos livres daquilo que nos fazia estar longe de Deus. E olha o que o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12 vai nos dizer. Primeiro, o escritor nos mostra algo que acontece com o judeu, que diz assim, versículo 11: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos, e repetidamente oferecer os mesmos
sacrifícios. Como que finaliza o versículo, igreja? Que nunca podem remover os pecados. O judeu faz isso como um memorial, mas de nada adianta em relação a pecados. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Jesus, o escritor ele continua dizendo: no entanto, depois que Jesus acabou de oferecer vários sacrifícios, um único sacrifício pelos pecados, que é válido por alguns dias, para quando, igreja? Para sempre, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. E o versículo 14 vai nos dizer: porque por meio de um único sacrifício, se ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Sabe pelo quê? Pelo seu sangue carmesim. Ei, eu tenho boas notícias para você. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Você alcançou salvação pelo sangue do Cordeiro de Deus, através de um único sacrifício de um homem, aquele que é o Cordeiro de Deus, chamado Jesus. Foi possível obter salvação e justificação de todos os pecados. Por isso, o evangelho das boas novas de salvação, ele é para todos, sem distinção de classe social. O evangelho é para o rico, o evangelho é para o pobre, o evangelho é para todas as etnias, o evangelho é para o negro, o evangelho é para o branco, o evangelho é para o pardo, o evangelho é para todas as tribos, o evangelho é para o jovem, o evangelho é para o adolescente, o evangelho é para a criança, o evangelho é para a mulher, para o homem, o evangelho é para todos, sem distinção, porque eu e você fomos alcançados por esse sangue, por meio de um único sacrifício. Todos nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Por meio de um único sacrifício nós fomos alcançados por essa graça. Quer ouvir algo sobre a graça? Graça não se entende, graça não se explica, graça se vive. Graça se vive. Eu e você estamos na graça de Deus. Eu e você fomos alcançados por esse favor imerecido. Eu e você fomos alcançados por essa graça, por esse favor imerecido. Eu e você fomos alcançados por meio desse sacrifício. Pastor, e o que eu faço para alcançar essa salvação? É muito simples. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares, ele sofreu, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele foi transpassado por uma lança, simplesmente para que eu e você faça uma única declaração. Se com tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e de todo o teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, ei, você, eu, nós seremos salvos, 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 seremos salvos. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação
para aqueles que fizeram uma aliança com Ele. Já não há mais condenação para aqueles que estão debaixo dessa graça maravilhosa de Jesus. Graça não se explica, a graça se vive. E ser salvo nesse texto não é simplesmente ter salvação após a sua morte. Não. Jesus é tão maravilhoso que Ele nos oferece uma vida para que nós possamos desfrutar em aliança com Ele. Uma vida para estar junto com Ele. E esse acesso a essa graça maravilhosa permite-nos desfrutar dos presentes que Ele nos proporciona ainda nessa vida. Sabe aquilo que Ele te deu? A sua casa, o seu emprego, o seu carro, a sua vida, a sua esperança. Sabe os bens que Ele está te proporcionando? Faz parte desse pacote. Isso não é o evangelho da prosperidade, isso é graça. Favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, nós recebemos redenção, salvação, justificação dos nossos pecados. E a cereja do bolo, vamos dizer assim, todas as dádivas que Ele nos presenteia, dia após dia. Ele é o bom Pai. E entender que por meio deste inocente, chamado Jesus, eu alcancei salvação e eu alcancei liberdade por meio desse sacrifício da cruz. É primordial para que a minha vida seja transformada de uma vez por todas. Feche seus olhos.